Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Com alegria que eu novamente volto a trazer as ministrações da Palavra de Deus. Esses últimos dias eu não tenho feito porque nós temos o trabalho social e às vezes nós demoramos para poder resolver as entregas, fazer as coisas que precisamos fazer, para deixar tudo pronto, para que no dia de domingo nós possamos ter as cestas, possamos ter as coisas para que os irmãos sejam abençoados. Então, às vezes eu não consigo fazer porque passa-se da hora, né, na madrugada, e aí acaba sendo muito mais cansativo. Mas graças a Deus que o Senhor nos tem dado vitória e queremos recapitular aquilo que nós estudamos. Nós falamos que a respeito do livro de Gênesis, capítulo 1, nós falamos a respeito do primeiro versículo e do versículo 2. O primeiro versículo fala a respeito da terra criada, abençoada, e no versículo 2 fala do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala a respeito da deformidade que a terra estava e que Deus começou a restaurar para a glória do seu nome. Ele fez isso em 7 dias, 6 dias trabalhando. No último dia ele formou o homem, depois que ele formou todas as coisas como a primícia da sua criação, e o abençoou e ordenou que o homem cuidasse de tudo aquilo que ele tinha feito. Amém? Formou também uma mulher para ser adjuntora, para estar junto com ele, porque ele viu que não tinha nenhum ser criado compatível com o homem. Amém? Aí Deus fez o homem adormecer, tirou uma das suas costelas e formou a mulher, com uma das costelas do homem. E ali o homem se alegrou porque ele começava a formar a sua família. Esse foi o primeiro casamento, que Deus abençoou na face da terra. Nós vemos no capítulo 2 e capítulo 3, toda a sequência dessa história, e no capítulo 3, nós vemos a história da queda do homem. Quando Deus formou o homem, colocou ele no jardim do Éden e disse para ele não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja a palavra, fruto do conhecimento do bem e do mal. Como eu disse, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem conhecia o bem, mas o mal não conhecia. E o adversário que tinha sido lançado do céu, conforme o livro de Ezequiel, capítulo 28, Deus o lançou para que ele rastejasse na terra e os reis da terra pudessem vê-lo. Então, de alguma forma, o homem haveria de se deparar com o adversário, o mal, mas como ele estava morando no Éden e estava debaixo da proteção de Deus, com certeza ele ficaria imune a isso, desde que ele não comesse desse fruto. A partir do momento que o homem comeu, ele e a sua mulher, não nessa sequência. Primeiro a mulher que comeu, ela foi induzida, por Satanás, no capítulo 3, e depois deu para o homem. Então, os dois comeram do fruto, conhecimento do bem e do mal, e descobriram o que estava nu. Na viração do dia, Deus vem falar com eles e eles estão escondidos. E Deus pergunta para ele por que eles estão escondidos, se eles tinham comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem diz, olha, a mulher que o Senhor me deu do fruto e comi. A mulher também, por outro lado, disse, olha, a serpente me enganou e eu comi. Então, resumindo,
em todo esse fato, o homem, como administrador e responsável de cuidar do jardim, cuidar das coisas do Senhor, não estava tendo esse cuidado como deveria, né? Como deveria ter a responsabilidade, como deveria trabalhar para isso, né? Nessa consequência, Deus trouxe palavras de maldição para o homem, trouxe palavras de maldição para a mulher, né? Trouxe palavras de maldição para a cobra. E ele falou no texto nós encontramos que Deus falou de duas sementes quando falou da maldição da serpente. Uma semente que seria a semente da mulher e a semente que viria do homem à mulher depois dessa situação de desobediência. Como eu disse, toda a humanidade acabou infectada com o espírito da desobediência, né? E é o que permeia no coração dos homens, no meio da humanidade, é a desobediência. É muito mais fácil as pessoas não confiarem em Deus do que confiarem. Por quê? Porque elas já estão providas, dentro delas já existe uma dificuldade desse relacionamento, né? E essa semente, que era a semente da mulher, é a semente que Jesus Cristo foi colocado no ventre da mulher para poder quebrar essa legalidade, para trazer à existência a condição do homem ter comunhão com Deus, como tinha lá no Jardim do Éden, né? Restabelecendo esse vínculo de relacionamento, de amizade e de amor que existia, né, entre o homem, entre Deus e o homem, né? Porque o homem, na realidade, é o receptor. O homem não consegue amar a Deus da forma como o Deus ama o homem. Se Deus não nos se compadecer, se Deus não estender a sua mão, o homem não consegue discernir, né? O homem só vê aquilo que os seus olhos enxergam. Apesar dele ser espiritual, Deus deu um espírito para ele. Então, precisa haver o toque do Senhor, precisa haver o desvendar de Deus ao coração do homem para que ele comece a entender as coisas do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? E as coisas carnais é aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que a gente apalpa, aquilo que a gente consegue enxergar, discernir, né? Que é diferente. Esta vida carnal, ela não herdará o reino de Deus, porque a carne nem sangue herdará o reino de Deus. O que herda o reino de Deus é a vida espiritual, o homem espiritual, né? Salvo por Jesus Cristo, tendo o discernimento, né, do Filho de Deus, da semente da mulher, né, o Filho de Deus, que deu sua própria vida para poder trazer ao homem esse resgate, né? Falamos a respeito da família de Adão, os filhos Caim, Abel, né? Caim mata Abel e nós, no livro 4, no livro de Gênesis, nós vemos como é deplorável a situação de Caim, né? Que mesmo Deus falando com ele, ele se rebela e faz aquilo que o seu coração desejou, né? O homem sempre vai pender para o mal, o coração do homem está sempre voltado para isso. Mesmo Deus falando com Caim, Caim vai lá, mata Abel e mata como se fosse uma coisa comum, né? Depois Deus chama ele e pergunta por ele, pelo seu irmão. Ele diz: sou eu o guardador da vida do meu irmão, né? Você vê Deus chamando, Deus conhecedor de todas as coisas. E ele diz: eu por acaso sou o guardador da vida do meu irmão, né? E assim mesmo tenta se esquivar da maldade que ele fez. Do capítulo 4 nós vemos a descendência de Caim, né? Ele pega uma das suas irmãs,
e vai para outro lugar, né, separado de Adão e Eva, e constitui ali a sua família. E nós vemos a degradação da família de Caim. Né? Primeira cidade que eles construíram, Caim já colocou, deu o nome do seu filho. Não é assim a sociedade? Né? Quando alguma pessoa constrói alguma coisa, né, ele já coloca o nome da sua família. Isso é uma coisa natural, né? Mas já começa com isso. Né? Estabelecer espaço, estabelecer, como se diz assim, não, isso aqui é meu. Né? Aí já colocou o nome da cidade, entendeu? Aí depois desses filhos, aí veio os netos já matou o Lameque matou 2 pessoas, já não foi mais uma como Caim fez, já foi 2 pessoas, né? Lameque teve 2 mulheres, aí já começou a bigamia, entendeu? Você vê que como foi deplorável o início da construção da família de Caim. Né? Deus disse que ele haveria de ser vagabundo, né? Que haveria de estar sem sentido, a terra não haveria de dar mais o fruto da forma como ela foi criada, entendeu? Então, vendo a família de Caim, percebemos como ele foi grandemente afetado por toda a situação. E o pecado cada dia mais, né, entronizado na família de Caim. Caim foi os primeiros que aprenderam a tocar órgão, com certeza começaram a fazer essas festas, como você pode ver hoje. A sociedade vive de festa em festa. Né? Começaram a construir instrumentos para poder fazer as festas, instrumentos de órgão, começaram a construir armas, né? Começaram a trabalhar com algum tipo de metal, justamente, com certeza, para se criar armas, né? E a família dele foi cada dia mais deplorável nesse sentido. Caim saiu da família, se afastou da casa de Adão e Adão e Eva, todo esse tempo, mesmo depois que eles pecaram, você não enxerga neles, não vê na casa deles temor de Deus no sentido deles terem momento de oração, não se fala nisso. Mas depois, com essa situação da morte de Abel, com seu irmão, seu próprio irmão matou, né, o outro, Caim e Eva, né, Caim e Eva não, Adão e Eva, né? Adão e Eva, no capítulo 5, fala a respeito, no 4, no finalzinho do 4, para o capítulo 5, fala a respeito de um filho que nasceu. E Deus deu uma nova semente para Adão, que ele coloca o nome de Sete. E diz o texto que depois que nasce o filho de Sete, né, começou a casa de Adão e Eva a invocar o nome do Senhor. Então, depois de um certo período, né, de tanta dor, de tanto lamento, o homem enxergou a necessidade de buscar a face do Senhor. E dali, dessa descendência da semente de Sete, né, Deus começa a trazer homens. Você pode ver a genealogia do capítulo 5, você encontra homens que traz no princípio, né, o temor de Deus. E aí vem a história contando cada um deles, vem 900 anos, 900 e poucos anos. No 7º homem da família de Sete, houve uma grande bênção, né? Enoque. Esse Enoque era um homem que tinha um coração voltado para Deus, de tal forma que diz que ele viveu 365 anos, e Deus tomou Enoque para si. Entendeu? Enoque não conheceu a morte. Enoque, ele foi trasladado diretamente aos céus.
Depois de Enoque, veio mais, depois do Enoque, acho que na 10ª geração, aí já veio a história de Noé. Deus vendo a corrupção na face da terra, os homens da família de Caim, né? E toda a família de Caim, que lhe proliferou a face da terra, e viu que havia muita violência, muita violência. E no capítulo 6, Deus coloca no coração de destruir toda a humanidade, não só a humanidade, mas todos os seres que ele construiu. Mas Deus, andando na face da terra, ele encontra o coração de Noé. E Deus achou graça em Noé. Quando ele fala assim, achou graça, não significa que Noé era, como se diz, era assim, extremamente diferente das pessoas. Quando ele diz que ele achou graça, ele achou temor no coração de Noé. Noé vivia no meio de uma sociedade corrompida, mas ele tinha temor, havia temor no coração dele, né? E Deus achou graça, e dali daquela família, Deus avisou para Noé que iria destruir toda os seres humanos, mas deu a ele incumbência, né? Deu a ele uma responsabilidade, assim como Deus deu para Adão, que era cuidar e fazer o que deveria ser feito. Aí Deus dá uma incumbência para Noé, construir uma arca, porque Deus iria mandar chuva e toda a face da terra ser inundada com água. E Noé passou 100 anos construindo aquela arca. Você vê, Deus ama o homem, mas Deus dá responsabilidade para o homem, para que ao homem fazer aquilo que o Senhor determina. É esta fé que faz o homem ser salvo, né? A bondade de Deus e a misericórdia de Deus salva o homem por causa da responsabilidade que o homem tem quando ele ouve a palavra de Deus, ele escuta a palavra de Deus e ele se compromete e realiza, né? Assim foram todos os outros homens que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que em outro momento nós vamos estar falando. Amém? Então paramos aqui em Noé e nós vamos amanhã dar sequência nessa palavra de Deus. Que você possa fechar os seus olhos e você possa orar a Deus, pedindo: Senhor, coloca em meu coração a tua palavra. Fala comigo, me ajuda a discernir a tua verdade, para que eu possa aprender, assim como Noé e todos os homens de Deus, a ouvirem a tua voz e a obedecerem, Senhor, realizando, Senhor, ó Deus, aleluia, aquilo que deveria ser feito segundo a sua palavra. E assim, Senhor, a fé, ela é produzida no coração daqueles que ouvem a tua palavra, para a glória do teu nome. Senhor, venha tratar comigo, com minha família, e venha me abençoar, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós neste dia, e amanhã voltamos novamente a tratar nesse mesmo tema, nessa sequência da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.